E ao mesmo tempo este salmo ele vai nos dizer que assim como Deus faz assim conosco, nós também devemos fazer assim com os nossos irmãos. Depois nós temos Paulo que vai nos dizer que por causa de Cristo, aquele velho homem, o Adão, ele deve morrer. E agora o novo Adão, aqueles que nascem em Cristo, agora também devem viver como ele. E depois nós temos o Evangelho. Jesus então que vai trazer para nós diversos ensinamentos. Aqui não é uma lição moral de Jesus, mas é um chamamento para a prática cristã. Mas para que a gente compreenda todo este texto, precisamos compreender o contexto de Saul e Davi. Saul ele é o primeiro rei de Israel, ainda muito prematuro, poderia se dizer. De repente eles encontram um grande problema, que é uma briga com os filisteus. E este povo de Israel não tinha habilidade para a guerra, eles não sabiam guerrear. E de repente então encontram um cara baixinho que disse que iria derrotar o gigante dos filisteus. E aí eles duvidam daquele homem. E aí de repente Davi pega uma pedra, volta no seu holofote, volta, e consegue acertar a fronte do gigante. E com uma pedrada só, ele derruba o gigante. Aí com isso, as pessoas começaram a ter uma certa afeição por Davi. Como Saul não estava sendo um bom rei, as pessoas começaram a colocar Saul de escanteio e começaram agora a aclamar Davi. O que isso aconteceu? Gerou em Saul a inveja. E esta inveja despertou em Saul o ódio, que por sua vez fez de Davi o seu inimigo. Davi não tinha feito nada a Saul. Muito pelo contrário, ele tinha ajudado os filisteus, ele tinha ajudado o povo a derrotar os filisteus. E o que aconteceu? Saul agora começou a ir em busca à caça de Davi. Ele queria matar Davi, porque ele tinha medo de perder o reinado. Então ele queria destruir Davi. E aí de repente Davi sempre fugindo. Davi não ia atrás dele. Davi estava sempre fugindo porque Davi não o queria matar. Ou melhor, não queria matá-lo. E aí então, diante deste contexto é onde nós nos encontramos, nos deparamos. Diante do teu inimigo, o que fazer? Aí nós encontramos Abissai, que tem uma interpretação, vamos matar. Se é teu inimigo, vamos destruir com um único fio de espada. Diz Abissai no texto, com um único golpe, não vou precisar repetir, ou seja, não precisarei dar 2 golpes de espada nele. Com um golpe só a gente mata, ele está dormindo. Aí o que Davi faz? Davi já tem um outro modo de interpretação. Diante do inimigo é necessário conceder o perdão. Um pensa em tirar a vida, o outro pensa em matar, ou o outro pensa em perdoar. A história dos homens está profundamente marcada pela violência. Pensa-se muitas vezes que a violência é a forma mais eficaz para resolver as diferenças e os conflitos. Podemos dizer então que muitas das vezes, ou melhor, o mundo hoje, ou sempre foi assim, procurou combater a violência com a violência. Podemos dizer que aqui nós voltamos a uma lei antiga, muito difundida, olho por olho, dente por dente. A liturgia deste domingo vai nos desafiar a pôr de lado a nossa velha lógica retributiva. Se fez o mal, paga-se com o mal. Se matou, deve morrer. O olho por olho, o dente por dente. As nossas contas de mais e de menos para classificarmos os nossos irmãos e as suas ações. Somos chamados então a substituir tudo isso pela lógica do amor. Olha o que Jesus vai dizer: somente assim seremos verdadeiramente filhos de Deus,
filhos de Deus que é nosso Pai que está no céu. Somente assim. Esse somente é de fato excludente, ou seja, não há uma outra maneira. É somente assim que nós devemos nos identificarmos como filhos de Deus e irmãos de Jesus Cristo. A primeira leitura apresenta-nos então Davi, o homem de um coração gigantesco, considerado pelo povo da Bíblia como o maior rei que Israel pode ter. Tendo a possibilidade de eliminar Saul, o inimigo que o perseguia para o matar, Davi decidiu não erguer a mão contra o ungido do Senhor. Davi acreditava que a vida pertence a Deus e somente Deus tem o direito de tirar a vida de alguém. Abissai pensava diferente. Acredita que a violência é a maneira mais adequada para lidar com a maldade. A sua lógica é a da velha moral mesquinha, do olho por olho, dente por dente. Davi não sente isso. Davi não pensa desta maneira. Por isso, então, ele vai dizer a Abissai: não mates, que poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune. Davi reconhece que a violência não é a solução que Deus propõe para parar a agressão. Acredita que ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa, mesmo que se trate de um inimigo declarado. Nem sempre é assim que fazemos. Às vezes, nós como cristãos queremos vencer o mal com o mal, combater o mal praticando a maldade. Nós devemos compreender que aquele inimigo, aquele que se declarou inimigo, não deve ter o direito de perder a vida. E aqui nós podemos dizer a vida de dois modos: a morte biológica, mas existe também a morte espiritual. Quantas vezes nós queremos eliminar o outro, ainda que este esteja vivo, somente para não ter uma relação afetuosa? A comunidade de irmãos, a comunidade dos seres humanos é também gerada pelo conflito. E nem sempre o conflito é ruim. Recorrendo a 4 imperativos, Jesus então vai dizer aos seus discípulos como é que devemos lidar com aqueles que são maus. O que fazer? Matá-los? Eliminá-los? Jesus vai usar então 4 verbos. No imperativo. O verbo no imperativo na gramática portuguesa é uma ordem. Jesus então vai usar o primeiro: amai os vossos inimigos. E o segundo: fazei bem aos que vos odeiam. O terceiro: abençoai os que vos amaldiçoam. O quarto: orai por aqueles que vos perseguem. Jesus então utiliza-se destes 4 verbos para dizer: nós devemos ser diferentes do mundo. Não devemos pagar o mal com o mal. A segunda leitura, Paulo nos convida a encararmos a morte física como uma passagem para uma nova vida, ao lado de Deus, onde continuaremos a ser nós próprios, porém, sem os limites que a materialidade do nosso corpo vai nos impor. Voltemos ao Evangelho. Jesus define então os traços fundamentais da identidade do verdadeiro discípulo. De acordo com Jesus, o amor. O amor gratuito, incondicional, ilimitado, o amor sem fronteiras, está no centro desta identidade. A grande razão pela qual Jesus convida os discípulos a perdoar, a amar os seus inimigos, a rezar pelos violentos e os maus, é o fato de sermos filhos de um mesmo Deus que é amor. Os filhos de Deus que são chamados a mostrar no mundo com a sua forma de viver e de amar a bondade, a ternura
e a misericórdia de Deus. O que quero dizer com isso? Podemos deixar isso de modo muito claro, que para que as pessoas hoje no mundo sintam a bondade, a ternura e a misericórdia de Deus, será através de nós. Será através da nossa prática, como lidamos com o mal. Eu tenho um livro que indicaria para vocês, considerado como o maior exorcista, que foi concebido pelo Vaticano, Gabriele Amorti. Amorti é o sobrenome dele, né? Gabriele Amorti, ele tem um livro chamado Como Lidar com o Mal. E ele diz, não tem outro jeito, encarando de frente. Podemos dizer então que Jesus jamais, nas suas diversas situações, sempre que ele abordou o tema do amor e do perdão, ele nunca deu a entender que eles deveriam ser condicionados por qualquer tipo de barreira, ou seja, ficarmos aqui criando critérios a quem que eu devo amar. Aquele que me faz o bem, olha o que ele disse no Evangelho, se você ama somente aquele que te ama, que recompensa tereis. Se você faz o bem somente aqueles que fazem o bem, que recompensa tereis, e daí por diante. Então Jesus ele estabelece que nós devemos, olha o que Jesus nos propõe. Ele quer que amemos os nossos inimigos. Vocês têm noção do que Jesus está querendo dizer com isso? Tem consciência de como isso pode ser transformador no mundo? Mas a gente ainda pode trazer um pouco mais para perto. Você pode entender como isso pode ser transformador dentro de casa. Uma certa feita, eu acompanhei, posso dizer, porque foi depois virou matéria de jornal, uma criança estava brincando com outras crianças em uma quadra do condomínio, e de repente, numa briga entre as crianças, um menino chegou em casa machucado. O pai simplesmente ficou chateado com aquela situação. Era uma briga entre adolescentes, não eram crianças, eram adolescentes. O pai ficou muito chateado, se achou no direito, desceu do condomínio, chegou no meio da quadra, onde estavam os meninos ali, e perguntou: quem te bateu? Aí o menino apontou o dedo e disse: foi aquele. Aí o pai foi, pegou a criança que tinha batido no seu filho, segurou e disse: agora você vai bater nele. O que isso o pai está querendo dizer? Está reproduzindo a violência. Vai chegar um dia que aquela criança vai ficar um adulto e o pai vai ficar velho. No dia que ele disser alguma coisa que o filho não gostar, já sabe o que vai dar. Padre Léo, saudoso Padre Léo dizia: o erro dos filhos são filhos dos erros dos pais. Então nós precisamos compreender que Jesus está querendo que amemos a todos, sem nenhum tipo de rótulo. É difícil sim, é impossível não. Claro que não. Se fosse impossível, Jesus não nos ensinaria isso. Jesus nunca nos deu uma ordem que não fôssemos capazes de cumprir. Nunca. Tudo o que Ele sempre nos ensinou foi dentro das nossas possibilidades enquanto seres humanos. Jesus ele conhece a nossa humanidade. Por isso que Ele se encarnou, para que a partir do momento em que Ele pudesse nos ensinar algo, Ele pudesse dizer com propriedade. Mas aí vem uma questão. Jesus diz então que nós devemos amar as pessoas sem nenhum tipo de rótulo, sem nenhuma barreira. Para Jesus é preciso então simplesmente amar o próximo. Podemos dizer aqui então, Jesus ele quer que amemos o próximo sem exceção, ou seja, amar o outro. Mas aí tem uma pergunta: e quem é o outro? Não vou partir aqui do princípio do filósofo existencialista Levinas, mas eu quero dizer a partir de um princípio cristão que diz, apesar que Levinas é cristão, podemos dizer aqui que esse outro é também um inimigo. Jesus está dizendo que devemos amar o outro, ainda que este outro seja o teu inimigo, como foi o caso de Davi com Saul. Davi teve a oportunidade de tirar a vida daquele que havia se declarado seu inimigo.
Mas Davi compreendeu que a oportunidade não era de matar alguém, muito pelo contrário, era a oportunidade de conceder-lhe o perdão. Aquele que nos odeia, aquele que nos calunia, aquele que nos amaldiçoa, estes todos devem ser por nós amados. Difícil, mas não impossível. O discípulo de Jesus, então, deve ser aquele que ama sem condições, sem desculpas, sem exceções, sem critérios. É aquele que é capaz de amar a todos. A suprema razão pela qual Jesus nos convida a perdoar, a amar quem nos odeia e nos insulta, é o fato de sermos filhos de um Deus que é amor. Quando a gente pratica, ou quando a gente faz a experiência do perdão, a gente sempre acha que perdoar alguém é um favor que a gente está fazendo a outra pessoa. A gente sempre acha que quando a gente perdoa alguém, é um bem que a gente está fazendo ao outro. E por isso, às vezes, a gente tem dificuldade de perdoar alguém porque a gente acha que aquela pessoa não é merecedora do perdão. Mas, na verdade, quando nós praticamos o perdão, quando nós perdoamos alguém, somos nós que estamos sendo os maiores beneficiados. Não é aquele que recebe, é aquele que dá. Quando nós perdoamos alguém, o bem é muito maior para aquele que dá o perdão do que para aquele que recebe. Perdoar alguém é se libertar de um mal. Perdoar alguém, eu sempre conto essa história, eu tenho no meu curso uma cicatriz. Eu vinha de um campo de futebol com os meus amigos, meu irmão, e de repente a gente foi subir em pé de abril. Eu não sou mais meu César, eu não quero ensinar meus personagens. E aí eu fui subir um pé de abril, nós fomos subir de um pé de abril e de repente um amigo nosso fez uma brincadeira lá em uma casa de Maricondo, e aí a gente desceu nesse pé de abril, eu caí e escorreguei uma palha de banana. Tinha um copo americano cortado assim, quebrado. Quando eu fui colocar a mão no chão, o meu pulso bateu nesse copo. Então eu perdi muito sangue, de fato. Há tantos anos isso aconteceu e eu lembro de tudo isso com muita nitidez. Eu posso pegar na minha cicatriz e não sinto nada. É isso que o perdão faz. Você pode lembrar de todo o mal que a pessoa te fez, de tudo aquilo que ela porventura tenha lhe ferido, lhe machucado. Você olha para ela e não sentimos nada. Perdoar alguém não é passar a borracha e esquecer o mal que ela praticou. Não é isso. Perdoar alguém é não permitir, é não dar o direito da outra pessoa te machucar de novo. Perdoar alguém de dizer aquilo que você me fez agora não tem mais efeito sobre mim, porque eu fiz algo muito mais grandioso para você, ou seja, não foi o mal que eu te fiz. Se você, por um lado, me fez o mal, eu te concedo o perdão e eu estou livre de você. Quando você não perdoa alguém, vamos pegar um exemplo. De repente, alguém que tenha feito um mal muito grande, e aí você tem ódio daquela pessoa, você não consegue perdoar, aí de repente você está numa festa no aniversário, por exemplo. E de repente aquela pessoa entrou naquele mesmo ambiente, o teu clima muda, a tua fisionomia muda, você perde todo o clima da festa e muitas das vezes até vai embora, porque você não quer simplesmente estar no mesmo ambiente que ela. Veja o direito que você deu àquela pessoa. Você deu o direito àquela pessoa de te tirar de uma festa de aniversário. Você deu o direito àquela pessoa de interromper diretamente na tua alegria, na tua felicidade. Ela mexe até mesmo com os teus hormônios. Vejam, você deu um poder a ela que ela não deu. Foi você quem deu, simplesmente porque você não perdoou. Então, quando Davi ele olhou para aquele inimigo, ele disse: não quero te fazer o mal, não vou pagar o mal com o mal, eu te perdoo. Somente Deus tem o direito de tirar a tua vida. Meus caros irmãos e irmãs, então, quando Jesus ele vai nos falar sobre isso, podemos dizer que de modo muito simples, porém muito profundo,
Perdoar é divino. E Deus nos concedeu esta graça de exercer o perdão, algo que é de Deus, para ser exercido no meio dos homens. Muitas das vezes, quando nós não conseguimos perdoar alguém, refugiamos-nos em caminhos de autossuficiência, fazemos escolhas desesperadas, deixamos que o egoísmo tome conta da nossa vida. Mas nós devemos nos lembrar sempre: Deus está sempre ao nosso lado, como um Pai cheio de amor, de braços abertos para nos acolher, para nos levar para a sua festa, para nos oferecer a possibilidade de recomeçar tudo de novo. Não é fácil começar de novo, mas a gente deve lembrar de uma matemática muito simples. Se quiser mudar o resultado, precisamos mudar as ações. Fazer tudo de novo significa fazer tudo de um jeito diferente. Não repetir os mesmos erros, não cometer os mesmos vícios. Começar tudo de novo requer uma sabedoria a tal ponto de fazer de um modo diferente. O ódio, o desejo de vingança, a vontade de responder violentamente a quem nos agrediu são respostas espontâneas diante da maldade que nos atinge ou que atinge alguns dos nossos irmãos. Mas não podem ser sentimentos que devem ficar guardados como um ressentimento. O que é um ressentimento? É ressentir, ou seja, é sentir de novo, é sentir mais uma vez. Precisamos então conceder o perdão, porque somente assim nos libertamos. Podemos dizer então que se guardarmos o sentimento mal que as pessoas provocaram em nós, alimentando e, podemos dizer assim, armazenando por tempo indefinido, não é isso que o Senhor nos quer. Ainda que sintamos o mal, ainda que às vezes pensemos em fazer o mal, que fique somente no pensamento, mas que também o nosso pensamento seja lugar de guardar coisas boas, seja um lugar de armazenar os sentimentos bons, que o nosso coração seja um lugar de onde emana o amor. Se fizermos com que o ódio e a falta de perdão fique por muito tempo dentro de nós, isto vai nos corroendo por dentro, desgasta o nosso modo de olhar a vida. Como dizia um pensador, é como alguém que vai tomando uma gota de veneno por dia, vai morrendo aos poucos. A falta de perdão nos torna pessoas feias, rancorosas, faz com que muitas das vezes, até mesmo, fiquemos com rugas, não no rosto, porque esta já pode ser tirada, mas com rugas no coração, com rugas na alma. Por isso, então, precisamos conceder o perdão, independentemente de quem quer que seja, independentemente da pessoa, independentemente do mal que ela tenha feito. Quando nós não perdoamos, essa falta de perdão nos impede de ultrapassar os momentos maus, de curar as feridas, de fazer a nossa vida caminhar para frente. Tem de haver então uma altura em que então nos entregamos à lógica do amor e nos decidimos pelo perdão, pois o perdão nos regenera e nos permite continuar em frente, mesmo que olhe para trás, mas não sinta saudade do passado. O perdão nos permite caminhar. A falta de perdão nos paralisa. O perdão tem o poder de curar nosso coração, nossa mente e nossa alma. Sejamos mais abertos ao perdão e não nos esqueçamos o que diz um grande filósofo. O mais importante não é o que fizeram com você, mas aquilo que você faz com o que fizeram com você. Que assim seja. Amém.
Reverendíssimo Padre Edilson Souza, após vários encontros de preparação e formação, queremos apresentar os candidatos habilitados a prestarem o seu serviço na liturgia como coroinhas. Apresentação desse momento para serem admitidos oficialmente como coroinhas os seguintes candidatos. Queiram apresentar-se: João Miguel Lins Age Leandro. Maria Alice Ramos Santos. Esther Ferreira Alves. Ângelo Barbosa Watson Maron Simões. Presente. Anne Maria Santos Lacerda. Presente. Maria Eduarda Machado. Presente. Suzana Santos Oliveira Souza. Presente. Clarice Nascimento Fonseca. Presente. Gabriel Bahia Teixeira de Jesus. Presente. Lara Beatriz Carmo Alves dos Santos. Pedro Henrique Machado. Presente. Maria Helena Araújo. Presente. Camille Santos Martins. Silvia Gabriele Alves dos Santos. Presente. Tawane Kathleen Souza. Presente. Reverendíssimo Padre Edilson Souza, após vários encontros de preparação e formação, queremos apresentar aqueles que já são coroinhas da nossa paróquia, que agora pedem à Santa Igreja para serem admitidos como cerimoniários. A apresentação desse momento para serem admitidos oficialmente como cerimoniários os seguintes candidatos. Queiram apresentar-se: Yuri Santos Fagundes. Maria Alice Oliveira dos Santos Sá. Presente. Gabriel Arthur de Orato Lima. Presente. Andressa Santos Nascimento.